Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Amós tem como destinatário o Israel. Em verdade, não é só o povo de Israel, mas especificamente os palácios de Samaria, os santuários em Betel e Gilgal. A culpa, em verdade, dos pecados que haviam ali no território de Israel recaía sobre os poderosos que possuíam bens, possuíam terras, eram ricos, influentes. Em outras palavras, nós estamos falando da liderança. Os pecados deles eram o abuso de poder, tanto no âmbito social quanto no âmbito religioso, portanto, as concessões ao paganismo. Eles corrompiam os desprivilegiados, afastando esses vulneráveis da adoração, além de tomar-lhes as terras. Eles as confiscavam, tanto as terras quanto os bens, além de violentar também as suas mulheres. Amós viu e ouviu o fim. E este fim era irreversível e destruiria tanto o altar quanto o palácio. A dinastia reinante não iria sobreviver. O juízo aconteceria mediante fogo, mediante terremoto ou também com exército inimigo, ou seja, seria um conjunto de caos, um conjunto de ações que o Senhor iria mover contra o seu povo. Amós e os profetas seguintes, eles trouxeram esta palavra de julgamento. Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Joel, Malaquias, todos eles trouxeram palavras sobre o juízo. Mas todos eles, nestas palavras de juízo, eles encontraram esperança. Não além do juízo, mas através do juízo, esta esperança iria se fazer. Amados, aqui o profeta, este profeta, como todos os outros profetas, estão ensinando o povo que o centro da vida de um adorador deve ser Deus. Deus é que deve ocupar o centro de nossas vidas. Nossos dias de prosperidade vão significar as suas bênçãos. Mas aqueles dias de austeridade, aqueles dias de aperto, aqueles dias de tristeza, podem ser também a sua disciplina. Portanto, tanto nos bons dias quanto nos maus dias, o centro de nossas vidas deve ser Deus. Nossa adoração deve motivar, deve inspirar os nossos atos. Que estes nossos atos sejam atos de justiça, prega o profeta, que sejam atos de retidão, especialmente para o pobre, especialmente para o aflito, especialmente para aqueles que são oprimidos e que não têm ninguém a defendê-los. O profeta, ele vai escrever numa época que provavelmente está em torno de 760 a 755 a.C. Como os estudiosos chegaram a esta conclusão? Muito bem, em verdade, o próprio Amós fala que as suas profecias estão relacionadas com o rei Uzias e o rei Jeroboão. Jeroboão II de Samaria, ele reinou em 793 até 753 a.C. Ele também menciona um terremoto. Esse terremoto ele foi lembrado
pelo profeta Zacarias. Lá em Zacarias 14:5, nós podemos encontrar a menção a um terremoto. Também é possível levar em consideração todas aquelas descrições de estrelas celestes, cósmicas, né, relacionadas a um eclipse solar que os próprios assírios anotaram e descreveram em mais ou menos 763. Então, todas estas coisas em conjunto levou-nos a entender que os escritos provavelmente ocorreram nesta época, entre 760 a 755 a.C. O ministério de Amós não foi um ministério muito longo, foi um ministério que deve ter durado aproximadamente 2 anos. Quem era esse Amós? Pois muito bem, nenhum texto das suas profecias ou algum outro texto de auxílio nos fala a respeito da família de Amós. Nós não conhecemos nenhum membro da sua família, nós não conhecemos os seus pais, os seus avós, os seus ancestrais. Ninguém é citado, ninguém é mencionado. Parece que Judá era o lugar da sua terra natal, porque ele menciona Tecoa. Tecoa, ela fica mais ou menos a uns 10 quilômetros ao sul de Belém. Então, vejamos aqui, ó, no mapa a gente vê Jerusalém aqui em cima e no caminho aqui nós temos logo embaixo Belém e logo em seguida Tecoa, antes de Hebrom. Aqui ao lado, nesse azulzinho, é o Mar Morto. Então ele fica, né, mais ou menos a uns 16 quilômetros, 20 quilômetros de Jerusalém e a uns 10 quilômetros de Belém. Alguns entendem que Tecoa era um lugar. Na verdade, ele se refere a Tecoa não como um lugar específico, uma área específica, mas como um lugar rural, porque ele se apresenta para Amazias como não sendo um profeta. Ele não era profeta de profissão. Ele trabalhava a terra como sua forma de ganhar dinheiro, como de se sustentar. Então, na verdade, ele tinha origem rural. Ele estava entre os pastores ou chamados criadores de ovelhas. Então, esta era a função dele e não a função de profeta. Pois muito bem, a mensagem de Amós é uma mensagem bastante dura. Como o povo rejeitou Deus, então Amós foi levantado para trazer uma mensagem de rejeição. Deus estava rejeitando o povo. Por que Deus rejeitava? Porque ele estava sendo rejeitado pelo povo. Por causa das práticas sociais e religiosas que eram questionáveis, eram pecaminosas e que Israel fazia sem pudor nenhum, sem medo nenhum. Israel, e principalmente os líderes, os políticos, aqueles que eram mercadores, tinham uma posição bastante vantajosa econômica ou religiosa ou política, estes é que estavam não só pecando, mas levando toda a nação a pecar. E eram estes que iriam prestar contas a respeito dos seus pecados. Os seus pecados eram muitos. Começava pelo escravismo, ou seja, eles escravizavam os seus irmãos. A escravidão não era uma coisa desconhecida naquela época e era sempre relacionada com a guerra e o perder a guerra. Então, quem ganhava fazia dos povos dominados os seus escravos. Aqui,
O crime de Israel era pior, porque ele escravizava os seus irmãos. Havia uma perversão da justiça. A justiça, ela privilegiava aqueles que eram ricos, aqueles que eram poderosos, e não levava em consideração os problemas e as dificuldades que os pequenos tinham, que os pobres tinham. Eles praticavam um incesto, eles cobravam impostos absurdos das pessoas, as pessoas não podiam pagar, não tinham como pagar, eles matavam os profetas, perseguiam os profetas, porque os profetas estavam trazendo a mensagem verdadeira de Deus e eles então eram perseguidos e mortos. Eles tinham um estilo de vida extravagante, eles gastavam dinheiro que roubavam do povo, eles tinham um estilo de vida que era luxuoso, não era compatível com a realidade do resto do povo. Eles não tinham atenção àquilo que era advertência, àquilo que era mandamento, àquilo que era ensinamento, né? Todas as suas experiências desastrosas, eles não queriam saber se eles estavam errados ou não, eles não davam nem atenção a este tipo de palavra para aquilo que eles estavam fazendo e aquilo que estava conduzindo-os cada vez mais profundo ao pecado. Além, é claro, as práticas religiosas que eram contaminadas, que eram insinceras, que eram manchadas pela idolatria. Eles pressupunham que o Senhor só tinha bênção para eles, porque afinal de contas eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham segurança, eles descansavam no seu poderio militar e nas suas defesas, que achavam que eram inabaláveis, sem contar que o Deus soberano já estava arregimentando uma espada contra eles. Eles se vangloriavam de que o Deus que eles tinham era o Deus do pacto, e este Deus do pacto nunca os deixariam, né, sem vingança e sem poderio. Eles desconsideravam que Deus era soberano, soberano para cuidar não só da nação deles, como da nação, as outras nações, as nações em torno deles. Em outras palavras, Deus é Deus. Deus era soberano, não só naquela nação com a qual ele fez o pacto, mas era soberano também em relação a todas as outras nações. E tudo era feito em conformidade com a sua vontade. A mensagem do profeta vai falar de juízo, vai falar de visão, uma visão viva que esclarecia, que era profunda do juízo de Deus. O juízo de Deus iria acontecer. O juízo de Deus era inevitável. E a profundidade deste juízo é que o juízo de Deus põe um ponto final na nação. O fim é uma forma de declarar o destino de Israel. O destino de Israel era o seu fim. E o juízo era a resposta para todos aqueles pecados que a nação cometeu, estes que a gente acabou de ver. Eram 4 os níveis deste programa de juízo para que o amado veja que ele abrangia todos os aspectos da vida deles. No nível pessoal, Deus mesmo assume a responsabilidade pelo juízo. É Deus quem se levanta em juízo contra o povo. Portanto, a vingança aqui não é vinda de um povo que era inimigo. Não, nós estamos falando de um juízo pelo descumprimento
de um pacto. E Deus vai trazer este juízo. Portanto, este juízo é divino. Não vem de homens, mas vem de Deus. No nível da criação, a terra mesmo, ela vai tomar parte nesse juízo. Ela é que vai se levantar contra o povo. Ela vai estremecer sob os pés do povo. Ela vai levantar fogo, ela vai levantar terremotos, ela vai levantar uma série de violências da própria natureza contra o povo. No nível de moral, no nível de causalidade moral, aqui nós vamos observar que o resultado do comportamento perverso é que deu origem ao juízo de Deus. Então, o povo estava agindo de forma violenta contra os pobres, os órfãos, as mulheres, as viúvas, aqueles que não tinham condição de se defender. Então, o juízo ele vinha exatamente nesse mesmo sentido, como uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, porque a própria violência que eles praticaram contra o povo agora será uma violência praticada contra todo mundo. Então, a rejeição por parte do povo significa uma rejeição por parte de Deus. No nível da história, aqui nós vamos observar que o Senhor vai levantar um exército. Amós não nos fala qual é este exército. Pela história, nós sabemos que este exército é o exército dos assírios, mas em momento nenhum o livro de Amós fala sobre os assírios. Os assírios, então, eles serão levantados. Uma nação estrangeira será como uma espada contra o povo de Deus. E isso vai levar em consideração tanto a invasão da terra, quanto a destruição das cidades, destruição dos santuários, dizimação da população, do exército, a ocupação do território e, finalmente, o exílio de todos os líderes para fora, né? No caso aqui, para a Assíria, conforme a história nos conta. O tema desse juízo divino, ele tem relação com a soberania de Deus. Deus é soberano, tanto no céu quanto na terra. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é tão soberano que ele levanta uma nação contra o povo. Deus, ele levanta a natureza, como nós vimos. Ele faz vir fome, ele faz vir seca, praga, holocaustos. Montes se levantam contra o povo. Ele chama os ventos, as luz e trevas, as estrelas, os eclipses, as tormentas, os tremores, os terremotos. É ele que manda os gafanhotos destruírem e recolhe os gafanhotos. É ele que manda o fogo consumir e recolhe o fogo. É ele que manda o abismo tragar as pessoas e os recolhe. Em verdade, Deus é soberano. E Deus é tão soberano que ele pode transformar montes estéreis sem vegetação em abundante produção de frutos de vida. Quando ele disser que este é o momento certo, então tudo aquilo que foi destruído será revigorado, será refeito, porque Deus é soberano, soberano para criar, soberano para destruir e soberano para fazer reviver novamente. A tarefa de Amós não era fácil. A tarefa de Amós
era muito delicada. Amós, ele tinha como tarefa, como papel, apresentar para Israel, que era um povo de dura cerviz, rebelde, endurecido de coração, uma imagem da sua fragilidade, do seu fracasso no pacto que teve com o Senhor. E ao mesmo tempo, ele vai mostrar o caráter de Deus, ele como imutável Salvador, Senhor e Juiz. Israel sabia discernir o certo do errado. Eles já sabiam disso porque isto já havia sido apresentado por eles. Eles tinham já uma relação íntima com o Senhor desde os patriarcas, desde quando foram retirados do Egito, desde quando passaram pelo Êxodo, desde quando dominaram uma terra que lhes foi dada. Tudo isso foi jogado fora, tudo isso foi esquecido. Tudo que foi transmitido para eles oralmente ou por escritos, todo esse compromisso que estipulava os limites do comportamento ético e moral de Israel foi jogado fora. Deus era este Deus que agora apresentava isto contra eles, as exigências da aliança. E estas exigências, elas vão se resumir em duas palavras: juízo e justiça. Porque Deus vai agora fazer cumprir o pacto. O pacto, ele envolve adoração, proteção, ele envolve todo um relacionamento de estreita comunhão de Deus com o povo. Mas ele envolve também um juízo e justiça quando isto não se dá, quando se quebra o pacto. Ao quebrar o pacto, Deus vai realizar as punições que estão previstas no pacto. Então, Amós toma por certo esta relação entre uma verdadeira adoração e um procedimento correto. Caso contrário, nós estamos diante de um juízo e de uma justiça. O amor eletivo de Deus é apresentado de várias formas. Foi apresentado na libertação do Egito, foi apresentado na formação do povo, foi apresentado na passagem do Êxodo pelo deserto, foi apresentado na conquista da terra. Então, Deus tomou Israel como seu povo. Desde as tradições patriarcais, passando pelo êxodo, pelo livramento, pela conquista da terra. Deus mandou profetas e mais profetas e mais profetas, fazendo admoestações, pregações, para que o povo buscasse a Deus, para que o povo buscasse os seus bons caminhos, para que eles tivessem graça diante de Deus. Caso contrário, seria um julgamento, um juízo. Mas Israel sistematicamente rejeita o chamado de Deus para esse relacionamento íntimo, para esse relacionamento de adoração. Uma outra palavra, um outro tema, que é apresentado aqui é a palavra irresistível de Deus. Deus manda lembretes, Deus manda profetas falarem, Deus manda que se lembre desses compromissos para com o outro, tanto de Deus para com eles, quanto deles para com Deus. Aqui a palavra de Deus não era significativa mais, tinha perdido o significado. Eles não ouviam os profetas, eles não ouviam as mensagens de Deus, eles não ouviam as admoestações de Deus. Então, aquela palavra é que diferenciava Israel e os seus vizinhos.
O que diferenciava o povo do resto das nações era esta intimidade que eles tinham com Deus, esse pacto que eles tinham com Deus e que eles não levavam mais em consideração. A mensagem de Amós era difícil, porque além dele ter que anunciar esta palavra, que era uma palavra dura, ele também tinha que defender o direito de fazer isso. Porque como ele não era profeta de profissão, muita gente não acreditava nele. Muita gente não acredita na palavra de alguém que é mandado por Deus, principalmente quando esta palavra é contrária a um comportamento pecaminoso. Eles fazem questão de não ouvir, eles fazem questão de não considerar. Aliás, se nem os profetas profissionais eles consideravam, quem dirá alguém que estava atrás de ovelhas e que depois vem para trazer uma palavra verdadeira de Deus. Uma vez lançada, a palavra de Deus iria cumprir seus objetivos. Nós sabemos pela palavra que a palavra de Deus ela não retorna sozinha, não torna vazia, sem antes fazer o que é devido. Toda aquela palavra de juízo, toda aquela palavra de destruição, ela iria acontecer. A não ser que o próprio Deus impedisse. Não tinha abrigo possível, não tinha lugar seguro, não tinha absolutamente nada que pudesse livrar as pessoas, a não ser o arrependimento. O arrependimento e o retorno era a única forma de salvar-se. Amós poderia pedir, poderia implorar, mas a palavra final era a palavra de Deus. Era uma palavra irresistível, porque a palavra de Deus é uma extensão da pessoa de Deus. Recusar a palavra é recusar a Deus. Afrontar a palavra é afrontar a Deus. E eles estavam afrontando a Deus. Amém, amados? Bons estudos.